Pá, vamos tentar fazer um vídeo tirando a cor, os óculos com a cor do nosso clube. Tentar tirar as lentes, as vermelhas, as verdes, as azuis, se quiserem, tirem. Vamos tentar ter uma cor. Eu já tirei as minhas há muito tempo, se é essa a pergunta que vai na nossa cabeça. Vou tentar resumir, ser o mais sucinto possível. Vamos meter para trás histórias de corrupção, de compra de árbitros, de condicionamento a árbitros, de compra de jogadores adversários, de oficiais de justiça, de juízes, do que quiser. Vamos pôr isso tudo para trás. Porque quem acredita realmente e quem valoriza as pessoas desse tempo só tem falta de 3 coisas. E deu da idade, também não há pouca, é desonesto intelectualmente e caráter. Pronto, é só isto que falta. De resto, tudo bem. Isto é só a minha opinião. Direta, olhos nos olhos com quem achar que sim. Depois, queria-vos dizer uma coisa. Muita gente fala mal dos árbitros. Quero-vos explicar uma coisa. Vamos começar pela parte positiva, não é? Toda a gente diz que os árbitros são incompetentes. Em Portugal, eu acho que isso, que os árbitros erram muito mais do que nos outros sítios. E isto dito por milhares de pessoas que se fartam de fazer merda de certeza todos os dias, ou que fartam-se de errar nos vossos trabalhos, nas vossas tomadas de decisões. E nessa altura não têm milhares de pessoas a olhar para vocês. Não têm. E não são condicionadas por um país inteiro. Não saem à rua a olhar para todo lado, não vão levar os vossos filhos à escola com cuidado, não fazem nada disso. Nada disso. Não fazem nada disso. Porquê? Porque não são árbitros e não estão lá para decidir. E isso é uma coisa que deve sempre contar para vocês. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas iguais a nós, que simplesmente algumas delas são mais incompetentes que outras. Percebem? Alguns até são competentes, mas vivem num país onde a cultura futebolística é fraca. Porquê? Porque os portugueses, na sua grande maioria, em termos de cultura de futebol e de clubes e tudo mais, são fracos. Peço desculpa por vos dizer isto, mas é a minha opinião. É o que eu vejo. Pá. E muita gente diz, não, nós devíamos era acabar com o VAR. Acabar com o VAR. Ou seja, o que vocês querem é acabar com aquela parte em que tomada uma decisão se possa reverter. Reverter, tornando-a boa. E vocês podem dizer, mas há vezes que se reverte para uma decisão pior. Na vossa opinião, como é óbvio, né? Há uma merda que é as regras. Isso aí é que estraga isto. O problema de haver regras é que estraga isto. Claro que muitos dizem, é a interpretação. E quantas vezes é que os árbitros erram? Vou-vos dizer uma coisa. Erram muito menos, ou seja, o VAR existe há 7 ou 8 anos, erram muito menos do que erraram de todas as décadas para trás. É que, vou explicar, essa é a comparação para aí de 4 para 4 mil. Vocês alguns não foram nascidos, não eram nascidos, outros eram, mas eu passava aqui dias a mostrar vários exemplos que hoje em dia não era cartão vermelho, era roxo, era irradiação do futebol. E vocês iam perguntar, se olharem para trás, como é que aquilo foi possível acontecer. Mas foi. E contou. Aí é que está bem, contou. Mas pronto, eu prometi que não ia falar muito sobre essa parte. Vamos só dizer isso. Os árbitros são pessoas que erram. Se existe incompetência, eu acho que existe. Existe muita competência. Porquê? Porque além da decisão que se toma em segundos, toma-se uma decisão e ainda há outra malta que está em frente a um ecrã, assim como nós, não é? E consegue perceber, calma, isto dentro das regras, isto se calhar não é, ou é. E o que é que acontece? Acontece que essa gente também erra. Mas a grande maioria das vezes acerta. E quem é contra o VAR é contra a verdade desportiva. Depois há outros que dizem, não, os árbitros da Premier League é que deviam vir apitar a Primeira Liga. Vou-vos contar uma coisa, eu não sei se vocês veem, mas comparar os árbitros da Premier League com as da Liga Portuguesa. Atenção, existe mais qualidade, sem dúvida, mas eu vou explicar. As decisões em Inglaterra, a grande maioria delas em Portugal, dava prisão para muita gente. Há decisões em Inglaterra que se fosse na Tuga, a malta entrava dentro do campo e partia a boca ao árbitro. Porque há coisas que são tão difíceis de aceitar e que depois são explicadas e tudo mais, mas já não vejo treinadores nem presidentes a virem falar sobre arbitragem na Premier League. Sabe porquê? Porque além das multas serem pesadas, isso vai denegrir aquilo que é o produto deles, o futebol. Aquilo que dá muito dinheiro a muita gente e a todos. Prejudica
o produto. Portanto, o árbitro marcou, reviu ou não reviu, está feito. Calem a boca, ninguém vai para uma conferência de imprensa e dizer, pá, os árbitros é que nos tiraram este campeonato, ou este jogo, ou isto. Isso não acontece. Isso na Inglaterra, portanto, nunca queiram que isso aconteça. Sabe porquê? Porque a questão não é os árbitros, a questão é mentalidade, é cultural. É cultural. Os portugueses não são assim nesse aspecto. Tão emocionalmente inteligentes para lidar com isso. Vou explicar um terceiro e último ponto, prometo que nunca mais falo sobre arbitragem. Eu quero que vocês metam e pensem nisto, que é quantos erros crassos tem um árbitro, nem vou dizer por jogo, se calhar por época, um árbitro, vá. Mas vá, por jogo, tem um crasso daqueles grandes, vá, acontece uma vez por jogo. Ou há jogos que não acontecem, não tem erros crassos. Tem um errito aqui, uma coisa que se entende. Há uns que são dúbios, são de interpretação, como se diz. Pá, não concordo, mas está certo. É? Pronto, é isto. Isto é o número, é o volume que existe. Eu quero que vocês pensem, quantas vezes erram os vossos jogadores? Quantos passos erram os vossos jogadores? Quantas vezes é que as vossas defesas concedem golos ridículos? E concedem, e aos vossos guarda-redes. Quantas vezes é que os vossos treinadores, todos, atenção, de todos os clubes, fazem más escolhas? Quantas vezes é que os vossos presidentes fazem más escolhas? Têm más comportamentos e condicionam, ou tentam condicionar tudo aquilo que é o vosso clube. E muitos deles, dos três, condicionam durante a coisa, têm ações que vão condicionar o futuro dos vossos clubes durante décadas. Não é só um jogo, é décadas, algumas decisões. Quantas vezes, quantos golos claros é que falha a vossa equipa? Só os vossos pontas de lança, quantos golos já falharam? Como é que isso vocês nunca dizem? Nunca há o árbitro tem uma má decisão. Epá, não marcou aquele penalti aos 2 minutos de jogo. A malta quê? Não é verdade. Não marcaram um penalti aos 2 minutos de jogo. A malta nunca na vida, em 88, podia fazer diferente. E aquele penalti de certeza que era golo. Mas não marcaram aos 90. Quer dizer que tiveste 89 minutos para chegar lá e não o fizeste. Pronto, e se calhar falhaste pelo caminho. Malta, más decisões vão haver sempre. Gente incompetente vai haver sempre. Mas se calhar deviam parar também de fazer uma coisa, que é, quando os árbitros acabarem a carreira, deixarem-lhe dar lugares de decisão. Porque é isso que acontece, para presidentes da Liga, do Conselho de Arbitragem, da Federação. Há uma coisa muito importante que eu quero vos lembrar. Essas pessoas, e acho que é um dos casos que vocês devem pensar, os árbitros, como é óbvio, também têm clube. Como é óbvio. Pedro Proença, quando chegou à presença da Liga, disse, eu sou o Pedro Proença, tenho não sei quantos anos, sou do Benfica. Ele disse isso. Ele disse que era do clube que, por acaso, anos antes, teve um triste episódio onde foi agredido por adeptos do clube dele. Porque ele teve uma má exibição contra um jogo onde o clube dele foi prejudicado. Quão irónico é isto, não é? Quão irónico é isto? Nós temos sempre que pensar que, quando estamos a falar de árbitros, jogadores, presidentes, o que é que seja, estamos sempre a falar de pessoas. E é essa componente que nos falta. Sermos mais emocionalmente inteligentes e mais humanos. Porque o futebol não muda enquanto não mudar o principal interveniente. Todos os que assistem. São os portugueses e os adeptos do futebol que têm tornado isto cada vez mais pobre. Porque quem quer condicionar e torná-lo mais pobre e um produto mais fraco tem conseguido. A todos os níveis. Vamos falar sobre isto. E sobre muito mais. Obrigado. Até já.